Olá, tudo bem? A gente sabe que educação e social são duas áreas muito importantes não só para os gestores públicos, mas principalmente para os cidadãos. E é sobre essas duas áreas que nós vamos falar hoje aqui no Podnext. Para isso, nós estamos recebendo duas representantes da cidade de Pradópolis, aqui pertinho de Ribeirão Preto. A primeira é a Ana Maria Ferreira, diretora do Departamento Municipal de Assistência e Promoção Social. Tudo bem, Ana? Seja Tudo bem-vinda. bem? Tudo bem, Gi? Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Que bom! E estamos recebendo também a Márcia Cristina Sá, que é diretora do Departamento Municipal de Educação. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Gi? Prazer estar aqui para fazer uma breve explanação sobre a rede de ensino do município de Pradópolis. Que bom! Eu gosto muito de trazer, assim, secretários, diretores, porque eu falo, todas as cidades, né, todos os municípios, têm lá o departamento, a Secretaria de Educação, do Social, da Saúde, Infraestrutura, enfim. Mas cada cidade tem sua peculiaridade, sua característica, e quando a gente traz isso à tona, né, traz bons exemplos, servem de referência para outros municípios também, né? E Pradópolis, pelo que eu tenho visto, está trazendo várias ações aí que têm servido de referência. Sim, a gente está tentando. É, Nesse primeiro semestre, né, de 2025, com a gestão do Saulinho, a gente teve algumas ações muito importantes para o nosso departamento. Acredito que a Márcia também para o dela, né? E a gente vai trocar um pouquinho as informações aqui com vocês. muito bem. Agora eu vejo, vocês são duas jovens, né? Já à frente aí de cargos importantes e desafiadores. Como tem sido esse desafio? Primeiro para você, Ana, como que foi aceitar esse desafio, encarar e qual o principal problema que você encontrou quando você assumiu o seu departamento? É um desafio grande, porque eu não sou da área. Apesar de ter pós-graduação em Seguridade Social, eu sou advogada, né? Então, estou na gestão pública desde 2007, né, como funcionária, enfim, recepcionista, coordenadora, ouvidora, e agora estou na gestão do departamento. Mas a minha maior dificuldade foi realmente reestruturar o serviço, né? Na campanha, o Saulinho teve bastante cobrança quanto à reestruturação do Departamento de Assistência Social, atendimento, voltar aos atendimentos presenciais, né? E ainda bem que eu estou com uma equipe muito boa, porque a gente teve lá no começo, né, no segundo dia, no dia 2 de janeiro, o Saulinho já estava comigo lá, a gente conversou com a equipe, falou sobre o trabalho que a gente queria realizar lá e eles acolheram a ideia, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer a atualização cadastral, né, pedindo novamente as documentações, para verificar realmente as pessoas e as famílias que têm e estão precisando, né, do serviço, porque a assistência social é para a pessoa que realmente necessita do serviço, né, que tem a necessidade. E como que a gente demonstra isso para a população? Por meio da avaliação. Então, por meio da documentação, a gente faz a avaliação social e identifica a vulnerabilidade daquela família. E tem sido muito bom, estou gostando muito, a equipe colabora, faz as visitas, a gente está agora com um projeto de informatização lá do nosso departamento, então estamos fazendo as cotações dos computadores, a gente já está com o sistema pronto, né? Só que precisa, né, informatizar mesmo, comprar computadores, né? E aí a gente está nessa fase, estruturação mesmo. Certo. Você citou aí essa questão de não ser da área, né, ser advogada e tal, apesar de já estar inserida aí no meio político, na administração pública. E nós recebemos recentemente aqui no Podnext o secretário de Assistência Social aqui de Ribeirão Preto, o Júlio Balieiro. E ele comentou conosco sobre essa dificuldade, assim que ele assumiu a secretaria, sobre essa dificuldade com o próprio servidor público, né, que eram pessoas que estavam fechadas à novidade, a novos desafios, que estavam infelizes até. Como está sendo lá em Pradópolis? Você teve também que transpor essa barreira com o servidor público ou foi uma forma mais fácil lá e a dificuldade foi mais com o cidadão?
Não. A gente teve dificuldade também com a equipe, né? No primeiro momento, aceitar uma nova gestão. Tudo que é novo assusta, né? E eu cheguei, vim da administração mesmo, porque eu estava no gabinete, né? Então, acredito que eles não esperavam que fosse eu a escolhida, nem eu esperava. E tive um pouco de dificuldade, sim, mas aí eu fiz reunião com cada um, funcionário sozinho, identifiquei realmente a necessidade de cada um ali dentro, expliquei o que eu estava lá para fazer, que eu, mesmo não sendo assistente social, que eu estava lá para fazer a gestão do departamento e que eu ia me esforçar ao máximo para que isso acontecesse, né? Estou me capacitando, todos os cursos que são oferecidos pelo Estado, pela Drades, aqui eu vou, porque a minha proposta é isso mesmo, fazer o meu melhor, sempre. E hoje eu acredito que não, que a gente conseguiu ultrapassar essas barreiras, né, da equipe, mesmo a equipe está toda empenhada. Eu chego e falo, gente, vamos fazer isso, vamos. No começo eu ficava com receio de sair, deixar lá o departamento, mas parece que quando eu saio não funciona. Hoje não. A gente teve uma capacitação em Campinas, eu e a coordenadora do CRAS e a gestora do Cadastro Único, nós ficamos de segunda-feira a quarta em Campinas. E o serviço, elas tocaram. Com competência, com qualidade, então a equipe está de parabéns. Com os usuários, a gente tem dificuldade, é lógico, né? Porque eu cheguei aí, gestão nova, que é mudança, né? Então, assim, mas eu atendo também, não como assistente social, mas eu atendo a população, eu explico por que a gente está exigindo as documentações, o impasse da carteira digital, né? Quando a gente fala para a população, não, mas a gente precisa da carteira digital. Aí eu explico o porquê, porque agora os contratos são tudo na carteira digital, a carteira física não existe mais, né? Apesar de existir, ainda não tem mais validade. Então eu explico, eu só preciso agora aprender a fazer vídeos explicando, né? Precisa entrar nessa era aí da internet, virar blogueira. Então, hoje é o primeiro, então eu tô um pouco nervosa aqui, mas a gente vai fazer acontecer sim. A gestão do Saulinho vai ultrapassar as expectativas. Já está. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas agora eu quero fazer a mesma pergunta para Márcia. Márcia, como que foi para você? Me conta um pouquinho da sua trajetória também. Você vem da área educacional, teve aí que transpor barreiras, como que foi para você nesse sentido? Bom, eu estou há 31 anos na educação, mas atuei na rede estadual com maior intensidade, na rede particular, na rede municipal, né, como professora, mas atuei muito na área de gestão e tive aí minha trajetória, né, sala de aula, coordenação, vice-direção, direção de escola e supervisão de ensino. Então, eu exerci, né, grande parte da minha carreira foi na rede estadual. E quando o Saulinho me convidou, foi realmente, assim, uma surpresa, não esperava, mas o motivo de eu ter aceitado foi por ele ser um prefeito jovem e inovador. Então, isso foi um fator assim, que influenciou bastante. E a gente tem muita sintonia. Tem coisas que ele fala e eu já pensei, tem coisas que eu pensei, né, que eu falei e ele já pensou. Então, existe essa sincronicidade e isso ajuda bastante. Né? Ele entender, ele é muito parceiro, muito presente no setor, tá? Lá no departamento, tá sempre presente. Isso faz a diferença, né? Então, o fator desafiador é realmente eu me apropriar da rede, porque minha experiência, como eu disse, é na rede estadual, né? A nível estadual. Mas, assim, várias situações acabam sendo muito parecidas, né? Então, a gente tem que ter uma rede voltada para os indicadores, né, de aprendizagem. Então, a gente está fazendo esse movimento de olhar para os indicadores da aprendizagem, alfabetização, né, a competência leitora e escritora. A gente tem um pacto com o MEC e esse pacto é relacionado à alfabetização, que acontece a nível de Estado. É o Estado que, em parceria com o SESI, faz uma formação do Alfabetiza Juntos. E essa formação está sendo feita no município, isso foi a nível estadual, né? E a gente buscou, como demanda do Saulinho, no dia do convite, uma das coisas que ele citou para mim foi a intensificação das formações, que elas acontecessem.
Só que a prefeitura, né, com a crise, né, que vem passando, a gente buscou de forma gratuita. E essa é uma grande conquista, eu acho. A formação dos profissionais de educação. Isso. Como tem Visando sido os feito? indicadores, né? Só fazendo aí um parênteses, a gente tem o plano plurianual, o plano municipal de educação, né? Então a gente tem vários pontos assim de atenção e foi onde a gente focou nessas formações, né? Então a formação, a gente buscou formação além da que o SESI fornece via Estado, né, rede estadual, que já faz esse trabalho do Alfabetiza Juntos, nós buscamos formações também do SESI, que visitou o departamento e a gente abraçou a causa, acolheu a proposta e conseguimos executar agora no primeiro semestre, né, já aconteceu em matemática, que é o programa Novo Olhar. Então, esse programa Novo Olhar ele tem como objetivo dar suporte de metodologias. E a que aconteceu foi na matemática, né, na área de matemática, que tem como foco a informatização, usar as mídias em sala de aula. Né? Então, a proposta foi essa, e temos, assim, resultados muito positivos. A estrutura que o SESI criou para aplicar essa formação tem uma avaliação de entrada. Eles fizeram o curso, né, para os professores da área de matemática e agora vem a avaliação de saída. Então, é muito legal a gente trabalhar com essa visão de monitoramento, que até então não acontecia. Então, agora no segundo semestre, vai acontecer o programa Novo Olhar em língua portuguesa com uma metodologia teatral. Então, é uma linguagem teatral, né? Então, são propostas de metodologias para a gente incrementar a prática docente. E, junto com isso, a gente ficou assim, pensando na formação também para gestores. Estava no nosso radar. E nós conseguimos, com o SEMPEC, tá? Que é um centro educacional aí, visando a educação e a cultura, que viesse até Pradópolis. Eles vêm de São Paulo fazer a formação em Pradópolis gratuitamente. Então, nós fazemos as reuniões com os gestores e essas reuniões já estão ecoando nas escolas. As propostas de trabalho, as atividades propostas nas formações, muitos gestores já colocaram em prática. E é gratificante ver, né, acontecendo, né, o desdobramento dessas formações. Então, para você ter uma ideia, né, a proposta, uma das propostas de atividade, a proposta do curso é analisar a fase da infância para a adolescência, que é um momento que o aluno está saindo do 5º ano, que ele tem praticamente uma professora, e ele está indo para o 6º ano, que ele vai lidar com vários professores. A gente não tem noção do impacto que isso dá, né, na mudança nessa fase. Então, está sendo feito todo um estudo, os diretores fazem roda de conversa com os alunos do 6º ano, e para eles mostrarem, né, quais são as frustrações, né, as expectativas deles nesse momento de mudança do 5º ano para o 6º ano. Porque isso faz toda a diferença, né? É uma visão de acolhimento, né? Então, passar isso depois para os professores vai ser muito legal. Então, essa é a proposta. Então, os gestores têm tarefas e eles colocam isso em prática. Outra questão muito legal que já é perceptível, e temos evidências disso, é a família, né? Eles têm a escola buscar a família, essa integração com a família. E na festa junina do Zairometo, o diretor fez a quadrilha com os pais. Os pais dançaram quadrilha sim. Junto com os filhos? Sim. Ou junto? Teve o momento dos filhos e depois o momento dos pais. Então, assim, foi muito bacana, né? E eu perguntei para o diretor, né? Tinha comentado com a diretora do SEMPEC, que a gente tem um contato, e eu falei assim, Rodrigo, eu posso considerar que essa atitude, essa ação da quadrilha dos pais faz parte, né? Tem a ver com a formação do SEMPEC? Ele falou que, além da influência de uma outra escola que fez o Dia da Família, ele falou que a formação contribuiu, sim. Então, eu acho que isso, assim, né, emociona. Sim, com certeza. Eu acho, assim, que é importante
Eu achava que não ia conseguir no primeiro semestre. O primeiro semestre seria o momento de eu me apropriar. Mas as coisas foram acontecendo juntas. Eu me apropriei e a gente já conseguiu, né, colocar algumas ações em prática. As próprias formações eu não achei que não ia dar tempo da gente fazer, e elas já aconteceram. A do SEMPEC só falta mais um dia de formação, que vai ser agora em agosto, né? E o resultado, o desdobramento dessas formações. E eu tenho muita preocupação, principalmente com o Fundi 2, porque eu sou professora de geografia, então eu sou PEB 2. Uhum. E eu tenho muita preocupação de buscar inserir as metodologias ativas. Então, num dia de formação que aconteceu o Alfabetiza Juntos, que aconteceu o Novo Olhar, né? Essas formações, a gente aproveitou e pegamos os professores do Fundi 2, que é do Sérgio Rossetti e do Otávio Giovanetti, levamos e trouxemos aqui para o CIEB, que é um centro de inovação educacional aqui de Ribeirão Preto, que é do estado, mas é, na verdade, um espaço no Tomás Alberto, na escola Tomás Alberto, e lá tem laboratórios da cultura maker, né, de construção, por exemplo, de robôs. Então, os professores vieram para essa formação, para conhecer esse espaço, que, né, agora a gente abriu essa possibilidade, se eles quiserem montar aulas do currículo atrelada a esse centro, eles podem, né, deslocar com os alunos de Pradópolis para Ribeirão Preto, para usufruir desses laboratórios. Então, assim, muita coisa acontecendo. Muita novidade, né? Tem bastante novidade. Como a Ana disse, tudo que é novidade gera uma certa resistência, Sim, né? sim. Você sentiu, pelo menos inicialmente, essa resistência por parte dos professores, dos alunos, ou não? Ou foi uma coisa mais natural? Foi tranquilo, porque são pessoas assim que eu convivi, né, em sala de aula. Eu sou de Pradópolis, né, as pessoas me conhecem, sabe, da minha trajetória, então eu me senti acolhida, né, e agradeço demais e gostaria, assim, de dar os parabéns para a rede toda, que agora que eu estou, como eu disse, me apropriando da rede, eu vejo o potencial. Nós vamos ter um fórum agora, dia 29, 30 e 31, né, acontecendo, e eu estou separando materiais, né, de fotos, de vídeos, de práticas exitosas, e assim, por mais que eu seja chão de escola, eu vou às escolas, eu participo, eu sou presente nas escolas, gostaria de ser muito mais, né, mas por mais que eu seja presente, os vídeos, as fotos evidenciam o quanto eles são capacitados, quantos professores fazem além daquilo que eles podem, né? Você vê muita professora que compra o próprio material, que investe na sua formação, então isso precisa ser cada vez mais valorizado, né? Acho bem E é bacana. legal, eu consigo sentir o orgulho que você tem da sua equipe ali. Eu É tenho legal paixão. isso, né? E falando de departamento, né? A gente não é um time grande, mas eu tenho que agradecer a acolhida do departamento. Marcela cuida da educação infantil, mas está aberta também para ajudar em outros momentos, em outras situações. Pablo, uma graça, muito solícito, muito presente, me auxilia muito nessa questão, né, de convênios, de prestação de contas, de auxiliar, né? Ele é o articulador do Alfabetiza Juntos, né? Então, ele, assim, realmente me ajuda bastante. E o Fábio, supervisor também, dá muito suporte para gente, toda a equipe, né, do administrativo, né? Mas é um departamento pequeno para administrar 9 escolas, né? Eu acho pequeno, mas é algo para a gente pensar, né, na ampliação. Com certeza, Sim. com certeza. A gente vai voltar a falar sobre essas questões daqui a pouquinho. Agora, Ana, voltando a falar do social, né? Eu assisti uma live do Saulinho recentemente, a live aí dos 6 meses de governo, e ele citou essa preocupação que ele sempre teve com as filas, né? E no social ele também citou que tinha fila para cadastro, para conseguir um benefício, enfim. O que vocês fizeram para tentar amenizar esse problema ou resolver? Tá.
No início, a gente atendia a população, não tinha o dia específico, né? Chegava, a gente atendia, atualizando os cadastros. Hoje, como já a maioria já estão atualizados, a gente já fornece como se fosse um cartãozinho para as pessoas que têm direito ao benefício eventual. Então, ele já sai de lá da assistência com meses determinado. Ó, de acordo com a sua avaliação, você vai receber por 3 meses ou por 6 meses, entendeu? Então, ele não tem que ficar voltando todo mês na assistência para solicitar o benefício. O benefício já vai ser concedido por aquele período, né? Então, assim, diminuiu muito as filas. Então, faz a avaliação, identifica a necessidade e já conversa com o usuário. Ó, por 3 meses você vai receber esse benefício. Nós temos 2 benefícios eventual, que é a cesta básica e o gás de cozinha, né? E temos também o auxílio funeral, dependendo da situação. Estamos querendo implantar outros, né? Mas a gente está em estudo ainda. Primeiro momento, a gente fez realmente só o critério para fornecer esses 2 benefícios. Certo. Considerando a realidade de Pradópolis hoje em dia, qual é a principal demanda que vocês têm lá na área social? Acredito que além da busca, né, por realmente segurança alimentar, que é a cesta e o gás de cozinha, seria capacitação mesmo, emprego, né? E por isso que a gente está identificando alguns cursos para trazer para os nossos usuários se qualificarem, porque não adianta a gente fornecer esse benefício, que realmente é uma situação temporária, tem que ser temporária, né? As famílias têm que entender que tem que estar ali no serviço social temporariamente, que tem que buscar, né, outras formas, né, cursos, qualificação, porque mercado de trabalho, todo mundo fala, né, tá difícil, mas a gente recebe várias vagas por dia, várias empresas de fora, São Martinho mesmo, que é uma usina ali do lado, então eles mandam, né, olha, vagas de emprego, só que não tem a pessoa qualificada. Então, a gente fomos até eu, a coordenadora do CRAS, e o Saulinho, numa reunião no Sebrae, no Senai, né? E aí eu tive com o Senac, e agora, hoje a gente teve uma com o Fundo Social, reunião, para realmente estar trazendo essas qualificações para os nossos usuários e também outras pessoas que quiserem, né, participar. Primeiro momento, a gente vai conseguir o curso para cuidador de idosos, né? Já tem uma turma a ser formada, então quem tiver interesse pode nos procurar para dar o nome. Vamos ter um também de embelezamento, mas a gente não sabe ainda qual curso que vai vir, se vai ser de manicure, de design de sobrancelhas, a gente não sabe ainda, só falou que é de embelezamento. E a gente está buscando isso, trazer realmente oficinas, cursos de qualificação para que essas pessoas estejam preparadas para o mercado de trabalho, né? Para que não dependam só do social para sobreviver. É aquela história de não dar só o peixe, né? De aprender a pescar. Isso mesmo. É isso. A nossa intenção é essa, realmente. Que legal. Agora, indo para uma outra área aí, que eu sei que vocês têm atuado bastante também, é em relação à violência contra a mulher, né? Que a gente, infelizmente, é uma realidade, né, em todos os lugares, não é uma questão de Pradópolis, de Ribeirão Preto, mas em todos os lugares a gente vê, e os municípios têm trabalhado cada vez mais para coibir esse tipo de coisa. O que tem sido feito lá em Pradópolis? Em fevereiro, né, o prefeito fez a adesão ao programa Auxílio Aluguel para Mulheres Vítimas de Violência. Né? Tem uns requisitos que a gente até liberou nas redes sociais, né? Quem tiver alguma dificuldade em encontrar ou tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente que a gente fala, mas primeiramente são as mulheres que têm a medida protetiva. Aí ela nos procura, é acolhida, aí é feita a avaliação social, porque precisa estar realmente em situação de vulnerabilidade social, né, um dos requisitos. Aí a assistente já acolhe, faz a entrevista e solicita. E aí é fornecido o auxílio aluguel no valor de R$500 para essas mulheres vítimas. Isso por quanto tempo? Pode ser por 6 meses, sendo prorrogado por mais 6. E tem tido procura em Pradópolis? Bastante. Infelizmente. Não é um número bom, né? Sim. Mas tem procura. E a gente pensa, uma cidade de menor porte, às vezes não tem isso, mas tem, né? Tem. Independente do tamanho do município, é uma realidade cruel. Infelizmente. E não é muito, né? Porque o que vai fazer com R$500? Na verdade, é um auxílio, né? Sim.
Para quem não tinha nada, já ajuda um pouquinho, né? Porque aí a gente também fornece os outros, né? A partir do momento que está ali na assistência, o acolhimento é total, né? Aí a gente vai identificar a necessidade, ó, tá tendo insegurança alimentar, vamos fornecer a cesta, procurar realmente identificar a situação daquela família, né? Porque às vezes é mãe que tem um filho, às vezes é mãe que tem vários filhos. A gente está até com um caso lá de uma família que veio do Maranhão, né? E a mãe tem vários filhos e a gente precisa resolver a situação dela, entendeu? Porque veio com o marido e aí o marido abandonou, foi embora e ela tá sozinha lá. Então, a assistência social é mais do que só fornecer o benefício, é ajuda realmente, identificar a necessidade da pessoa. Complicado, né, gente? Nossa. E hoje em dia, quem precisar, né, de um auxílio, onde pode procurar lá em Pradópolis? Qual auxílio? O aluguel? De repente, qualquer ajuda. Eu sou de uma família que estou precisando, pode até nem ser do auxílio aluguel, mas sei lá, estou passando por uma necessidade financeira, preciso de uma cesta básica, ou preciso de uma orientação. Vocês têm um ponto, né, de atendimento para a população? Como que funciona? Sim, é no Departamento mesmo de Assistência Social, né? Que lá nós temos o CRAS, que também conversa com essas famílias, identifica as necessidades, né? E às vezes faz avaliação, visita, acompanhamento, né? Certo. E na gestão mesmo, que é onde faz a avaliação e identifica a necessidade da família, né? Que é na Avenida Monte Sereno, 1184, lá no Jardim Bela Vista. Legal. Muito bem. Agora, Márcia, falando aí, né? A gente falou um pouquinho, acabou de falar um pouquinho sobre a questão da mulher, né? Uma outra situação também que gera até um pouco de polêmica é a questão da pessoa com deficiência, principalmente na área da educação, né? Porque eu acredito que hoje em dia muitos municípios já progrediram muito, mas nós temos muitos e muitos municípios ainda que não estão preparados para lidar com essa questão da inclusão, né? Como ela em Pradópolis. Bom, faz parte também de uma das nossas metas do plano plurianual, né, que tem sido o nosso norte, aí, além do plano municipal de educação, a gente também coloca essa questão, né, da inclusão, e ela está acontecendo de várias formas, né, a gente tem estamos passando por um processo de elaboração, quase finalizando aí na maioria das escolas do PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado. O Saulinho lançou aí esse ano o HDPC online e foi desafiador para o departamento, porque não são muitos os HDPCs, então o que nós fizemos? Ele acontece quinzenalmente. E no HDPC online foi passada uma formação para a elaboração desse plano educacional individualizado, e temos, logicamente, né, a parceria aí do Instituto Acolher, que nos dá suporte, né, no cuidar dos alunos. Além de outros serviços, né, mas que está relacionado à inclusão, então, transporte especializado para os alunos, o suporte na ausência de um funcionário ou outro, eles também nos apoiam. Mas falando, né, ainda da questão da inclusão, a gente também com o SESI conseguimos o Escola Sem Barreiras. Então, é outra formação que está sendo fornecida para os professores, né, que está acontecendo já com esse foco, né, nessa questão da inclusão. Então, a Escola Sem Barreiras também está dando possibilidades aí de reflexões. A gente tem esse amparo que nos auxilia muito na questão do cuidar, que é o Instituto Acolher. Mas a formação dos professores em relação à inclusão, ela precisa ser potencializada, ela precisa acontecer. E a inclusão, né, ela vai abrangendo também a questão do aluno que não sabe, do aluno que tem suas dificuldades. Então, a gente acredita que com essa formação relacionada aos alunos com deficiência, mas que também tenha esse olhar. Nós temos alunos do assentamento, né? Então, existe uma formação, 2 professores, né, do departamento da rede, que faz formação na UFSCar, com foco na formação, né, com esse olhar para o aluno do campo também, né?
O próprio SEMPEC trouxe vários dados para a gente, várias informações de quantos alunos, né, afrodescendentes, né, mostrou para a gente essa visão de quantos nós temos na rede, né, que tipo de formação a gente tem. Então, tudo está sendo olhado, a inclusão de maneira geral, né, mas o apoio do Instituto Acolher está sendo significativo, porque para o professor, né, atuar ali, desenvolver a sua aula é realmente assim complicado, dá toda a atenção para dar um atendimento individualizado para o aluno. Então o Instituto faz esse amparo aí, passa, né, dá esse suporte, né? Então acho bem bacana. Então nós temos muito que evoluir a nível de inclusão, né? Mas já estamos caminhando e é o nosso foco, realmente faz parte das nossas metas aí. Então, simplificando aí para o cidadão comum, eu, por exemplo, vamos supor que eu seja uma mãe que tenha um filho com espectro autista. Eu tenho esse suporte na rede municipal de ensino de Pradópolis? Sim. Que tipo de suporte esse aluno vai receber? Tem os graus, né? Tem o laudo que precisa ser analisado. A gente tem pessoas, né, para avaliar a necessidade desse acompanhamento, né? E quando o aluno, principalmente a questão, se ele não tem a autonomia, ele precisa desse suporte. Então, a gente avalia dessa forma. Mas na maioria das vezes é uma ordem judicial, e se o aluno tem essa ordem judicial, nós temos que atender. Tá? Então, ele tem sim esse acompanhante. E você citou o transporte adaptado também? Sim. Como que funciona? São, no caso, né, transportes, por exemplo, que tem o elevador, né, para o cadeirante, tem a questão aí do acompanhamento desses alunos. Tem muitos casos que os alunos realmente são muito dependentes, então precisa de um cuidador desde esse momento. Então é assim que acontece, né? Os transportes são equipados aí. Em alguns casos, assim, meio que quase que um atendimento individualizado para determinados alunos, né? Se locomoverem de casa para a escola, da escola para casa. Então, algum tipo de deficiência não é um empecilho lá em Pradópolis para esse aluno não ir para a escola? Sim. Que bom. Por falar, né, em empecilho, eu lembrei da pessoa idosa, né? Que aí vai ficando idoso, acha que não precisa mais sair de casa, que tem que ficar lá quietinho. Mas hoje em dia a situação mudou, né, Ana? Os idosos estão muito ativos cada vez mais e eu percebo que os municípios têm se adequado a essa nova realidade, trazendo cada vez mais atividades, mais programas. Como é lá em Pradópolis essa questão? Sim, lá em Pradópolis nós estamos com a Juna, que é a diretora do Departamento do Idoso, né? E nós temos o centro de convivência, né, lá dos idosos, que eles frequentam diariamente, né, durante a semana, com atividades de ginástica, dança, vôlei adaptado. Eles foram nos jogos, né, jogos da melhor idade, estiveram agora no final de semana no circo. Ah, então, aqui em Ribeirão, no Abracadabra? Isso, vieram ver o Dedé. O Dedé. Eles são muito animados e a Juna, estando à frente do departamento, está fazendo um excelente trabalho. Ela entra no meio, vem com eles, então está sendo muito legal e eles estão acolhendo mesmo, né, as atividades. E nós, enquanto departamento de assistência, estamos também pensando nos nossos idosos, né, na melhor idade. E alguns meses atrás a gente teve a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E tivemos, assim, muitos idosos que participaram, que conversaram, falaram realmente sobre os direitos, discutiram os temas, debateram e criaram realmente as propostas para a gente caminhar para o Estado. Eu achei muito interessante, né? Eles são participativos, eles querem realmente estarem presentes, são ativos. Então, pensando nisso, nós estamos preparando algumas oficinas para eles, né? Com parceria com o Senac, a gente está verificando, né, o que mais se enquadra ali no contexto deles, para trazer essas oficinas. São oficinas pequenininhas, porque eles querem mesmo ir lá, né, se divertirem. Então, de uma forma mais divertida, trazer realmente algumas como lidar com a questão do celular, né, trabalhar, ver sobre a aposentadoria, né, os programas que eles podem utilizar,
Então, algumas oficinas pequenininhas, mas que vão realmente facilitar a situação deles agora, né? Na melhor idade, né? Sim. Que eles falam, né? Não aceitam idosos. Né? Eles estão na melhor idade. Tá certo, tá certo. Agora, uma outra questão que também tira o sossego, né, de muitos municípios é a dos moradores em situação de rua. É assim que fala, né? Sim. Eu até, as nomenclaturas vão mudando tanto que eu fico até, às vezes, sem saber direito. Em Pradópolis, nós temos essa situação também? Infelizmente temos. E aí as pessoas cobram da assistência resolução. Ah, mas ele está lá na praça, você não vai resolver? Me liga à noite. Então, assim, a assistência social, o que ela pode oferecer, tá? Para moradores de rua, que são usuários, né, de drogas, de bebida, a gente oferece a reabilitação em clínicas, né, no programa Recomeço. Então, a gente procura, identifica a pessoa e conversa. Tem uns que aceitam conversar, tem outros que não, que nem, né, são agressivos. A gente está até com um caso lá, que a gente até pediu já a colaboração da polícia para ir junto, porque nós já estivemos no local 3 vezes e não conseguimos falar com ele. Nossa. E agora tem casos que já são da cidade, né? Tem moradores que realmente têm família na cidade, por algum evento, né? Não estão mais, né, com a família e resolveram morar na rua. E a gente pede, né, olha, não tem como a família acolher, né, mas infelizmente a situação existe e a gente, né, tem que buscar alguma situação para resolver, né, alguma questão assim, porque nós, enquanto assistência social sozinhos, não vamos conseguir resolver. Aí eu conversei até com o Saulinho quanto a isso, eles vão até conversar com a promotora a respeito de um caso, né? Porque eles têm direito de ir e vir. Não adianta nós, enquanto assistência social, vamos lá e falar, ai, não pode ficar. Pode. Sim. Eles podem ficar, entendeu? Então, a solução vai ser de outra forma. Então, a gente vai conversar com o promotor de justiça para identificar o que a gente pode estar fazendo nesses casos. Precisa de uma força-tarefa, né? Precisa. E só a assistência, infelizmente, não consegue sozinho. Precisa, né, o envolvimento de outros departamentos. Se tivesse uma receita, né, todos os municípios já estariam utilizando, né, mas não tem uma receita pronta, infelizmente. Tá certo. Meninas, vocês viram que o bate-papo vai rapidão, o horário vai passando e a gente já tá chegando no final aqui do nosso Podnext. Passou o nervoso? Mais ou menos. Passou sim. Agora, eu não posso deixar, antes de terminar, de falar sobre uma novidade que eu também ouvi o Saulinho contando, que em breve nós teremos mais uma escola em Pradópolis. Exato. Vai ser no Maria Luísa, né? Então, é uma escola de tempo integral. Uma escola grande, né? 14 salas. Então, 14 salas? 14 salas. Vai atender quantos alunos? Alunos? Já em andamento, né? Provavelmente, acredito que aconteça agora no período de férias, né? Após o término aí das aulas de 2025, a ampliação de 3 salas, 2 ou 3 salas no Zairometo, e a reforma do Luizometo. Então, já tem a questão estrutural bem interessante, que acaba impactando mesmo na prática docente, né? A gente sabe que influencia, né? Então, é gratificante saber que, né, o Saulinho está preocupado, está indo atrás, né, de buscar recursos de investimentos, tablets também podem chegar ainda esse ano. Olha! Então, a gente tem bastante investimentos na medida do possível, né? Como a gente está fazendo. A gente está buscando formação gratuita, o Saulinho muito preocupado com a infraestrutura, contratação, né? De um novo diretor para o Luizometo, coordenador. Então, a gente está tentando suprir aí as lacunas, né? Principalmente na área de gestão. Então, ele tem pensado muito, assim, com muito carinho pela educação. Que legal. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer tê-la conosco, contando um pouquinho da educação. Obrigada. Eu que agradeço. Ana, muito obrigada também pela sua participação. Foi uma honra tê-la aqui, contando um pouquinho do social, né? E já quero deixar o convite para vocês, que sempre que tiver novidade, corram para cá, tá bom? Eu que agradeço, Gia, a oportunidade. Obrigada. Obrigada.
E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext. Hoje, como você viu, falando um pouquinho sobre a área social e também sobre a área da educação do município de Pradópolis, aqui pertinho de Ribeirão Preto, que tem como prefeito o Saulinho e vice-prefeito o Tiaguinho. Eu sou a Gislaine Espanholo, esse é o seu Podnext, que você pode assistir todos os episódios, tanto pelo nosso canal do YouTube, como também pelo Spotify. E não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram, Podnext_360. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.